Olá, meus amigos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a vossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, terceiro dia do cerco de Jericó, e nesse terceiro dia nós iremos nos unir em oração e fé para enfrentar mais uma grande muralha espiritual, as muralhas das pragas e das maldições. Muitas vezes, meus amigos, sem perceber, trazemos sobre nós palavras negativas, sentimentos de derrota, inveja ou maldições lançadas, sejam por outros ou por nós mesmos. Mas hoje o Senhor quer nos libertar de todo o peso espiritual que impede nossa vida de florescer. E assim, como as muralhas de Jericó caíram pelo poder da obediência e da fé, também caíram as muralhas invisíveis que o inimigo levantou para nos aprisionar. Jesus é aquele que nos resgatou de toda maldição, pois está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Isso nós vimos em Gálatas 3:3. Então, hoje é dia de renunciar toda palavra negativa. É dia de renunciar toda herança espiritual da dor, do fracasso, da enfermidade. É tempo de declarar que o sangue de Jesus tem poder para quebrar toda cadeia maligna e restaurar a bênção de Deus sobre nós e nossas famílias. Que neste dia, meus amigos, ao som das nossas orações e clamores, todas as muralhas das pragas e maldições irão cair por terra, e que a bênção do Altíssimo se estabeleça em nossas vidas. E para darmos início à nossa meditação, hoje eu peço humildemente que você compartilhe esse vídeo, curta, comente, convide mais pessoas a se unirem nesse cerco poderoso de oração. Porque quando o povo de Deus se levanta em fé, meus amigos, nenhuma muralha permanece de pé. As pragas e as maldições, elas são muralhas espirituais, meus amigos, que o inimigo levanta para impedir o avanço da graça de Deus em nossa vida. Elas se manifestam de formas diversas, como enfermidades repetidas, fracasso constante, desunião familiar, miséria, tristeza, desesperança. Muitas vezes, essas forças negativas entram por palavras ditas em momentos de ira, de inveja ou maldição lançada sobre nós, ou então dos nossos antepassados. Mas o Senhor nos convida neste dia a crer que nenhuma palavra contrária tem poder sobre aqueles que estão em Cristo, pois Ele é a nossa libertação e o nosso escudo protetor. E na palavra de Deus está escrito: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. E essa promessa, ela é para aqueles que confiam plenamente no Senhor. Então, quando nós permanecemos, meus amigos, fiéis, Ele nos cobre com suas asas e nos livra de toda maldição que queira atingir a nossa mente, nosso corpo, nossa casa, nossa família. Por isso, meus amigos, nesse cerco nós precisamos nos revestir da fé e do poder da oração, para que toda praga e maldição sejam destruídas pela força do nome de Jesus. Porque Cristo na cruz, Ele tomou sobre si toda a dor, toda a enfermidade e toda a maldição. Ele se fez maldito por nós, para que pudéssemos viver na bênção. Por isso, nenhuma herança espiritual negativa, nenhuma palavra de derrota, nenhuma inveja ou praga tem poder diante do sangue redentor de Jesus. Quando clamamos com fé, o Senhor, Ele quebra as correntes, Ele anula as palavras lançadas e Ele restaura a bênção que o inimigo tentou roubar. Em Cristo, nós somos novas criaturas, libertas e abençoadas. E hoje,
O Senhor, Ele vai nos convidar a renunciar a toda palavra maldita dita sobre nós, por outros ou por nós mesmos, porque nós precisamos romper com laços espirituais que prendem nossa vida ao passado. Perdoar aqueles que nos feriram e pedir perdão pelas vezes em que amaldiçoamos alguém. Então a libertação, ela começa quando decidimos entregar a Deus nossas dores e confiar que Ele tem o poder de transformar toda maldição em bênção, toda dor em graça e toda praga em testemunho de vitória. E como nas muralhas de Jericó, elas caíram diante do clamor e da obediência do povo de Israel, também cairão hoje as muralhas das pragas e das maldições. O Senhor, meus amigos, é que marchará à frente de nós, e os anjos do céu lutarão em nosso favor. O inimigo, ele será derrotado, e o nome de Jesus será exaltado em nossas vidas, em nossas famílias e em toda a nossa descendência. Então, nesse momento, meus amigos, nós iremos entregar todas as pragas, todas as maldições, toda palavra negativa e toda inveja lançada contra nós. E vamos pedir a Jesus que nos lave com seu preciosíssimo sangue e que nos cubra com teu manto de poder, porque toda força contrária vai se dissolver diante da cruz. Nesse momento, renuncie, meus amigos, todo espírito de maldição, todo espírito de doença e miséria, e declare que nós que pertence a Deus, somente a Deus. Senhor Jesus, nós te entregamos nesse momento todas as pragas, maldições, palavras negativas e invejas lançadas sobre nós. Lava-nos, Senhor, com o teu preciosíssimo sangue e cobre-nos com o teu manto de poder. Que toda a força contrária se dissolva, Senhor, diante da tua cruz. Renuncio, Senhor, agora a todo espírito de maldição, a todo espírito de doença e miséria, e declaro, Senhor, que pertenço a Ti, somente a Ti, Jesus. Vem, Jesus, e derruba hoje todas as muralhas das pragas e maldições, que caiam por terra todas as palavras que tentaram nos amaldiçoar, que todo o jugo seja quebrado, toda corrente seja rompida, toda obra do inimigo seja destruída em Teu nome. Que a bênção do céu desça sobre nós, sobre as nossas famílias e todas as gerações futuras. Pelo poder do Teu sangue precioso, Jesus, que caiam as muralhas e que reine a Tua vitória. Amém. E meus amigos, depois desse momento de clamor, desse momento de súplica, confiante, com o coração cheio de confiança, de que Deus recebeu todos os pedidos de quebra de maldição, maldições familiares, maldições proferidas por familiares, por amigos, por pessoas que amamos, maldições que nós proferimos de nós mesmos, maldições por trabalhos ocultos, todas as maldições nesse momento. Com fé e confiança, confie que Deus derrubou essas muralhas. Todas as pragas rogadas por nós, até por nós mesmos, todas as pragas rogadas por outras pessoas sobre nós, sobre as nossas famílias. Tenha certeza, meus amigos, que Deus derrubou todas essas muralhas. Porque Deus, meus amigos, Ele nos quer livres, livres para amá-lo, livres para viver na graça de Deus. Deus quer que
nós o amemos, mas primeiro Ele nos ama e Ele quebra todas essas muralhas, Ele derruba todas essas muralhas, não porque merecemos, meus amigos, mas porque Ele nos ama. E vamos agradecer, meus amigos, pelo amor que Deus derrama sobre nós, sobre a nossa vida, sobre os nossos familiares, derramado sobre mim, sobre a minha família, sobre os meus familiares, o teu sangue precioso, o teu sangue que nos liberta de todas as maldições, de todas as pragas que tenham proferido sobre mim, sobre a minha família, sobre os meus familiares, sobre a minha vida financeira, sobre todas as áreas da minha vida. Nesse momento, Senhor, eu te agradeço por me lavar com o teu sangue preciosíssimo, porque tu me amas, Senhor, e tu sabe que eu sou preciosa. Muito obrigado, Senhor. Eu te amo, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nesse momento, meus amigos, vamos nos revestir da armadura de Deus, a veste espiritual de Efésios 6, 10, 18. Revisto-me da armadura de Deus, para resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que tenho de lutar, mas é contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Toma a armadura de Deus, para resistir nos dias maus e manter-me inabalável no cumprimento do meu dever cristão. Permaneço alerta, a cintura cingido com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Embraço o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomo o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é a palavra de Deus. Intensifico agora, meus amigos, as súplicas. Oro em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual persevero a intensa vigília de suplicar por todos os cristãos. Agora, meus amigos, assuma a sua autoridade espiritual e derrube as fortalezas das mentes que impõem condição racional ao plano de Deus. Porque ainda que eu viva na carne, não milito segundo a carne. Não são carnais as armas com que eu luto, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Na qualidade de filha, de filho do Senhor, batizado na sua igreja, eu aniquilo todo o raciocínio e todo orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Cativo todo pensamento e o reduzo à obediência a Cristo. Nesse momento vamos reforçar a nossa fé. Vamos reassumir a nossa característica de filho de Deus. E vamos nos deixar se envolver pela sua presença. Recitemos o Salmo 90. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que mora às sombras do Onipotente, dize ao Senhor: sois meu refúgio e minha cidadela, meu Deus, em que eu confio.
É Ele quem me livrará do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com suas plumas, sob suas asas encontrarei refúgio. Sua fidelidade me será um escudo de proteção. Eu não temerei os terrores noturnos, nem a flecha que voa à luz do dia, nem a peste que se propaga nas trevas, nem o mal que se graça ao meio-dia. Caiam 1000 homens à minha esquerda e 10.000 à minha direita, e não serás atingido. Porém verei claramente, contemplarei o castigo dos pecadores, porque o Senhor é meu refúgio. Escolhi por asilo o Altíssimo. Nenhum mal me atingirá, nenhum flagelo chegará à minha vida, porque aos seus anjos ele mandou que me guardem em todos os seus caminhos. Eles me sustentarão em suas mãos, para que eu não tropece em alguma pedra. Sobre a serpente e a víbora andarei, calcarei aos pés o leão e o dragão, pois que se uniu a mim, eu te livrarei e o protegerei, pois conhece o meu nome. Quando você me invocar, eu atenderei. Na tribulação estarei ao seu lado. Hei de livrá-lo e o cobrirei de glória. Será favorecido de longos dias e mostrar-lhe-ei a minha salvação. Nesse momento, vamos sentir-se cheio do Espírito Santo. Vamos clamar ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. E assim como Nossa Senhora, no momento da concepção e no canto de Magnificat, ela se enche do Espírito Santo e fala: minha alma glorifica ao Senhor. O meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto desde agora me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolhei a mim, diga seu nome, sua serva, seu servo, lembrando da sua misericórdia, conforme prometeram nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Agora, meus amigos, fique de pé, porque agora nós iremos entrar em batalha. Se tiver uma cruz, um crucifixo, coloque-o de frente, coloque à sua frente, levante-o com as suas mãos e vamos entrar em batalha. Mas quem está à nossa frente é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, aquele que fez o céu e a terra. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam da sua face todos os que vos odeiam. Nesse momento vamos invocar a presença do Senhor para combater ao seu lado, porque Ele é a videira, meus amigos, e nós somos os ramos, e sem Ele nada podemos fazer. Lutai, Senhor, contra os que me atacam, combatei meus inimigos, empunhai o broquel e o escudo, e erguei-vos em meu socorro, brandi a lança e sustentai meus perseguidores. Dizei à minha alma: eu sou a tua salvação. Então a minha alma exultará no Senhor e se alegrará pelo seu auxílio. E nesse momento, vamos pedir a Deus para que sejam definitivamente destruídas todas as muralhas.
Senhor Jesus Cristo, peço-te humildemente que venha em auxílio à minha fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito. Ajude-me neste momento de angústia e provação, em que a noite traiçoeira tomou conta da minha alma. Renove em mim as bênçãos recebidas no sacramento do batismo e assuma todo o controle e autoridade sobre a minha vontade, desejo e inteligência. E através do Espírito Santo, derrube agora todas as muralhas que me impedem de viver a minha verdadeira vocação cristã. Que pelo seu poderoso nome, Senhor Jesus Cristo, por seu preciosíssimo sangue e pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, sejam derrubadas neste momento as muralhas das pragas ou maldições proferidas por meus antepassados e por todos aqueles que de algum modo possuem autoridade espiritual sobre mim. As muralhas de maldições e enfermidades vindas dos meus antepassados, enfrentadas por mim ou por meus familiares nos dias de hoje. Senhor, que derrube todas as muralhas do ódio, do orgulho, da inveja, do ciúme, da idolatria, dos vícios, do egoísmo, da solidão, da avareza, da gula, da ansiedade, da bancarrota, da luxúria e da preguiça que tem amarrado o meu coração. Senhor, derrube as muralhas das intrigas, das brigas, das contendas, da separação, do divórcio, do adultério, desentendimentos e todo o tipo de desunião que tem assolado minha família. Que caia por nesse momento as muralhas das dificuldades financeiras, da falta de emprego ou do trabalho, de empecilhos nos negócios, da falta de dinheiro, da confusão mental ou emocional e dificuldade de decisão compatível com a sua santa vontade. Senhor, que nesse momento sejam derrubadas todas as muralhas das doenças da alma, que tem atravessado várias gerações das famílias, da minha família, especialmente as pragas, as práticas que são abomináveis aos teus olhos, Senhor, como a soberba, a mentira, o homicídio, a hipocrisia, a inveja, a cobiça, o ódio e o semear contendas entre irmãos, a homossexualidade, a prostituição, a dependência de álcool ou drogas, a hipocondria e a língua mentirosa, as muralhas do engano de Satanás que norteiam os meus pensamentos, todas as iluminações e astúcias do inimigo, seja de qual for a origem. Meu Senhor, eu peço que caia as muralhas do ocultismo, do sortilégio, da adivinhação, da cartomancia, do horóscopo, da magia, da dependência, do pacto, das oferendas e consagrações e entidades espirituais, sejam elas de qual origem for. Eu peço, Senhor, que caiam, sejam derrubadas as muralhas que estão me impedindo de ser aquilo que o Senhor criou para eu ser e que atrapalham que eu viva aquilo que o Senhor criou para eu viver. Toda e qualquer ação de Satanás em minha espiritualidade que me torna escravo e dependente do mal e que me impede de ser totalmente renovado pelo seu preciosíssimo sangue, Senhor. Nesse momento, apresente a sua intenção particular. Coloque quais as muralhas que você quer que Deus derrube. E coloque ao lado, anote essa muralha que você quer que Deus derrube, para que ela seja a mesma durante os 7 dias. Senhor Jesus Cristo,
pelo seu santíssimo nome e preciosíssimo sangue, e pela intercessão da Virgem Maria, eu invoco a presença do Espírito Santo nesse momento. Aceito a libertação que acabei de receber e renovo as promessas do meu batismo. Renuncio a Satanás e a seus demônios, as suas obras e astúcias, e assumo a sua vitória e libertação completas em todas as áreas da minha vida, física, emocional, espiritual e financeira. Assumo, Senhor, recebo em seu nome um novo Pentecoste em meu coração e declaro a toda criatura que o Senhor Jesus Cristo é o meu único Salvador, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Agora vamos rezar uma oração de quebra de maldições. Senhor Jesus Cristo, que conferiu à sua Santa Igreja a missão de curar os enfermos e libertar os cativos, na qualidade de batizado e na presença dos teus santos anjos de batalha, em comunhão com meus irmãos e irmãs que aqui estão presentes. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, eu ordeno, em teu nome, que neste momento seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios, que prejudica, que escraviza e que domina a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções e decisões. Que seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios, que pretende a minha ruína física, emocional, espiritual e financeira. Que seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios, que semeia um ódio, que semeia o desentendimento, a mágoa, o orgulho, a fofoca, o julgamento e a falta de perdão no meu coração. Que seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios, que semeia a desunião na minha casa e na minha família. Que seja destruído todo e qualquer poder de Satanás e seus demônios, que pretende conter em mim o conhecimento trazido por falsas doutrinas e religiões. Seja destruído todo e qualquer trabalho ou despacho realizado, escrito ou pronunciado contra a minha vida, contra a minha saúde, contra a minha casa, contra meus filhos, esposo ou esposa, pais e mães, contra os meus bens materiais e fontes de suprimento. Que seja destruído todo e qualquer feitiço, simpatia ou encantamento realizado para destruir a minha fé, esperança e caridade. Seja destruído todo e qualquer envolvimento anterior que eu tive com doutrinas e religiões contrárias à fé católica apostólica romana, especialmente as crenças que não reconhecem Jesus Cristo como Messias, Deus e Senhor. Seja destruído toda e qualquer enfermidade física, emocional ou espiritual que se levantou contra a minha vida para me afastar de ti, da verdadeira fé e da verdadeira paz. Que seja destruída toda e qualquer enfermidade física que está prejudicando o meu corpo. Nesse momento, mencione qual é a enfermidade que está prejudicando o seu corpo. Nesse momento, de pé, com o crucifixo na mão direita, vamos pedir a intercessão de Deus. Levanta-se, Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes, que sejam dispersos os seus inimigos e fuja da sua face todos que vos odeiam. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Que a tua misericórdia, Senhor, seja sobre nós, como nós esperamos em ti. Vosso Senhor, que ouvi minha oração e chegue a vós o meu clamor. Das emboscadas do demônio, livrai-nos, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate.
Sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Jericó, cidade murada, tinha se fechado diante dos israelitas e ninguém saía dela, nem podia entrar. O Senhor disse a Josué: Vê, entreguei-te Jericó, seu rei, seus valentes guerreiros. Dai volta à cidade, vós todos, homens de guerra, contornai toda a cidade uma vez. Assim fará durante 6 dias. 7 sacerdotes, tocando 7 trombetas, irão adiante da arca. No 7º dia, dareis 7 vezes volta à cidade, tocando os sacerdotes a trombeta. Quando o som da trombeta for mais fortes e ouvirdes a sua voz, todo o povo soltará um grande clamor e a muralha da cidade desabará. E então o povo tomará de assalto a cidade, cada um no lugar que lhe ficar de frente. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e disse-lhes: Levai a arca da aliança, e 7 sacerdotes estejam diante dela, tocando as trombetas. E disse em seguida ao povo: Avante, dai volta à cidade, marchando os guerreiros diante da arca do Senhor. Logo que Josué acabou de falar, os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, puseram-se em marcha diante do Senhor, tocando seus instrumentos, e a arca da aliança o seguiu. Marcharam os guerreiros diante dos sacerdotes, que tocavam a trombeta, e a retaguarda seguia a arca. Durante toda a marcha ouviu-se o retinir das trombetas. Ora, Josué havia dado essa ordem ao povo: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, nem saia de vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: gritai. Então clamareis com força. A arca do Senhor deu uma volta à cidade e retornaram ao acampamento para ali passar a noite. Josué levantou-se muito cedo e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas retumbantes, marchavam diante da arca do Senhor, tocando a trombeta durante a marcha. Os guerreiros precediam-nos, e a retaguarda seguia a arca do Senhor. E ouvia-se o retinir da trombeta durante a marcha. Deram volta à cidade uma vez, no 2º dia, e voltaram ao acampamento. O mesmo fizeram durante 6 dias, mas ao 7º dia, levantando-se de madrugada, deram volta à cidade 7 vezes, como nos dias precedentes. Isso foi o único dia em que fizeram 7 vezes a volta. Quando os sacerdotes tocaram as trombetas na 7ª volta, Josué disse ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. A cidade será votada ao Senhor por interdito, como tudo o que nela se encontra, exceção feita somente a Raabe, a prostituta, que terá sua vida salva com todos que se encontrarem em sua casa, porque ocultou os espiões que tinham enviado. Mas guardai-vos de tocar no que é votado ou interdito. Se tomardes algo do que foi anatematizado, atraireis o interdito sobre o acampamento de Israel, o que seria uma catástrofe. Toda a prata, todo o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados ao Senhor e farão parte do seu tesouro.
O povo clamou os sacerdotes, e os sacerdotes tocaram as trombetas. E logo o povo ouviu o som das trombetas, e levantou um grande clamor. A muralha desabou, a multidão subiu à cidade, sem nada diante de si. Tomaram a cidade e voltaram ao interdito, passando a fio de espada tudo o que nela se encontrava. Homens, mulheres, crianças, velhos e até mesmo os bois, e ovelhas e jumentos. E Josué disse então aos 2 homens que tinham explorado a terra: entrai na casa da prostituta e fazei-a sair de lá com tudo o que lhe pertence. Os espiões entraram na casa e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo o que lhe pertencia, toda a sua parentela, e puseram-na em segurança fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade com tudo o que ela continha, exceto a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro, que foram recolhidos aos tesouros da casa do Senhor. Josué conservou a vida de Raabe, a prostituta, bem como a da família de seu pai e de todos os seus, de sorte que ela habitou no meio de Israel até este dia, porque ela havia ocultado os mensageiros enviados a explorar Jericó. Então proferiu Josué este juramento: maldito seja diante do Senhor quem tentar reconstruir esta cidade de Jericó. Será ao preço do seu primogênito que ele lançará os primeiros fundamentos, e será à custa dos últimos de seus filhos que ele porá as portas. O Senhor estava com Josué, e seu renome divulgou-se por toda a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.